O crescimento do mercado de cervejas artesanais impulsiona a necessidade de práticas sustentáveis na fabricação. O projeto propõe otimizar o processo produtivo, analisando métodos tradicionais e novos para reduzir desperdícios, economizar recursos e minimizar impactos ambientais. Integrar práticas sustentáveis não apenas diminui o impacto ambiental, mas também promove a responsabilidade e inovação na indústria, atendendo às expectativas dos consumidores e garantindo a viabilidade a longo prazo dos produtores. Para contextualizar esse caso, vamos demonstrar primeiramente o processo produtivo de uma cerveja artesanal básica e, a partir dele, integrar melhorias que serão discutidas ao longo do trabalho. Esse aqui é um sistema tribloco popularmente utilizado na produção de cerveja artesanais e possui a característica de ser dividido por etapas. Demonstrando as etapas, nós temos primeiro a mostura, onde o malte é misturado com água quente na mash tun para converter amidos em açúcares fermentáveis, e a mistura ela é chamada de mostura ou mash. Ela é mantida a uma temperatura controlada de 65 a 70 graus Celsius para permitir a conservação dos amidos. Depois vemos a etapa de clarificação e filtragem, onde o mosto é bombeado para dar malteação para essa etapa, e onde ele é clarificado e misturado para remover partículas e impurezas utilizando vários tipos de filtros. É nessa etapa onde é gerado o bagaço de malte, que é geralmente descartado no processo, nos processos tradicionais, mas aqui ele vai ser utilizado para a melhoria do processo. Na fervura, o mosto é aquecido a 90 a 100 graus Celsius para esterilização e para adicionar os lúpulos, que fornecem amargor e aroma. O mosto é então rapidamente resfriado e no resfriamento utiliza-se um resfriador de placas para reduzir rapidamente a temperatura do mosto, evitando o crescimento de micro-organismos indesejados e preservando os sabores. Na fermentação, os açúcares do mosto são convertidos em álcools e dióxido de carbono pelas leveduras. A fermentação primária ela dura de cerca de uma semana a várias semanas, seguida por uma fermentação secundária para melhorar a clareza. Na etapa seguinte, que é a de filtragem, depois o envasamento, após a fermentação, a cerveja vai ser filtrada novamente para remover sedimentos e em seguida ela é envasada para distribuição. Essas etapas garantem a produção de uma cerveja limpa, com sabor e aroma adequado. Pronto, esta é a proposta de melhoria para o processo de produção de cerveja artesanal, onde basicamente, tendo em vista o processo original, acrescentamos aqui um sistema de cogeração de energia pelo bagaço de malte, que seria descartado aqui na etapa de clarificação. Agora ele está sendo reaproveitado e transformado em gás natural pelo processo de digestão anaeróbica. E esse biogás que é produzido no biodigestor, ele é transportado aqui, conduzido pelos gasodutos até as etapas de fervura e malteação, diminuindo assim a energia elétrica que já era utilizada no processo. Vale ressaltar também que uma das partes do resíduo que sobra nesse biodigestor também pode ser utilizado como fertilizantes. Sim, vamos entender agora como funciona essa produção desse gás natural. Ela é feita a partir da decomposição anaeróbica da matéria orgânica, que no caso é o bagaço de malte, tendo um produto cerca de 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de outros gases. E aqui nós temos a imagem de como vai funcionar o biodigestor, onde aqui vai ter a biomassa, que é o bagaço de malte, vai sofrer a fermentação pelas bactérias, esse gás vai subir, aqui vai ter um separador, pegando apenas o gás metano e vai ser transportado. É importante ver também o que será utilizado, que é o bagaço de malte, e também vai ser utilizado as bactérias termofílicas e mesofílicas. E a cada 100 gramas de bagaço de malte gera de 6 a 7 litros de metano. Bom, dando continuidade e abordando agora o plano de ação e os estudos econômicos para a implementação do processo de produção do biogás dentro da nossa fábrica, eu trago inicialmente o planejamento do tempo necessário para implementar tal modificação. Inicialmente, separamos uma semana para debater o tema com os técnicos e o corpo dos funcionários acerca do que será necessário fazer e como fazer para implementar a mudança dentro do nosso processo produtivo.
Será necessário ainda reservar um mês para realizar um estudo preliminar em escala reduzida para coletar dados e observar a produção do biogás, se ela se encontra dentro do esperado. Após esse período, reservou 5 dias para a etapa de implementação do processo na linha de produção, utilizando a mão de obra dos técnicos e dos engenheiros da empresa. Logo em seguida, por último, vem a fase de verificação e controle, coletando os dados por um mês para ajustar e corrigir os problemas identificados nesse período. Estes dados são referentes ao processo já incorporado dentro da nossa linha de produção. Realizando agora um estudo de viabilidade econômica, separamos o gasto em 3 partes. Gastos iniciais, referentes à aquisição do biodigestor e da tubulação, que totalizaram um valor de R$ 1.500. Gasto com mão de obra, que será zero, visto que usaremos a mão de obra dos técnicos empregados e dos diretores, donos da fábrica, enquanto o processo de produção está parado. E, por fim, os gastos anuais com manutenção e agentes químicos necessários. A partir deste estudo, foi possível obter uma redução de 10% do nosso consumo de gás, mensal de gás natural, representando a economia de R$ 120 por mês. Justamente, e ainda mais R$ 40 por mês com a venda do adubo. Dessa forma, será possível obter um retorno do investimento dentro de um ano e meio, o que torna o projeto muito viável. Acerca do caráter de sustentabilidade, o nosso projeto atua em 3 frentes. Ele reduz os resíduos produzidos da nossa indústria, que seriam descartados, diminui a emissão de gases nocivos ao meio ambiente e gera adubo para a manutenção da fertilização da mesma área de produção da matéria-prima. Bom, em relação às 5 dimensões do desempenho para a produção, é importante a gente ressaltar os quesitos de qualidade, em que a qualidade do biogás produzido a partir do bagaço de malte, ela depende da pureza e do controle do processo produtivo. Então, o processo iria garantir que o biogás que estamos produzindo atenda aos padrões de qualidade estabelecidos para o uso do combustível, especialmente em termos de concentração e na ausência de contaminantes. Isso faria com que a alta qualidade do biogás melhorasse a aceitação no mercado e a sua aplicabilidade em diversas indústrias. Já em relação aos nossos custos, utilizar um subproduto do bagaço de malte como uma matéria-prima reduziria significativamente os custos de produção de energia. Afinal, a gente reutilizar essa matéria-prima para gerar energia seria algo que baratearia bastante o nosso processo. Um outro fator é a velocidade do processo da conversão do bagaço de malte para o biogás, que isso aí pode ser um pouco lento, especialmente nas etapas de hidrólise e na nossa fermentação. Então, a gente otimizaria essas etapas para que seja possível melhorar a eficiência do nosso processo produtivo. Um outro fator é que a produção do biogás a partir do bagaço de malte, ela oferece uma certa flexibilidade, visto que seria possível escalonar ainda mais o nosso processo produtivo futuramente com o crescimento da empresa. Além disso, o próprio processo ele pode ser modificado para gerar outros tipos de biocombustíveis, ou até mesmo utilizar do bagaço para fazer fertilizantes. Um outro fator é a confiabilidade do processo, que depende da consistência e da qualidade do bagaço de malte e na eficiência nas etapas de conversão. Então, implementaríamos de forma de controles rigorosos e a manutenção de equipamentos para que seja possível essa operação ser estável e previsível, gerando assim uma confiança maior em todo o nosso processo. Já em relação às prioridades competitivas para os clientes, nós podemos notar importâncias que são na qualidade e na inovação. Bem, a produção do biogás a partir dos resíduos sustentáveis utilizados no processo pode impactar diretamente no marketing da nossa empresa. Afinal, cresce a todo ano a busca por empresas com pautas de sustentabilidade. Então, atualmente torna-se cada vez mais necessário a mudança dos antigos meios de produção, que utilizavam de formas de energias poluentes, para um processo de produção que utilize de energia sustentável e limpa. E quanto à ideia de inovação, em si, a cogeração ela não é inovadora, mas o seu uso dentro do nosso modelo de produção ele é incomum. Então, visto que o processo de produção do biogás ele ainda não é amplamente utilizado pelo setor, mas ele pode ser implementado e trazer grandes melhorias não só para nós produtores, mas também para os clientes que buscam por uma cerveja artesanal com raízes em sustentabilidade.